Olá, meu nome é Daniela Mesquita, eu sou jornalista, moradora de Fernando de Noronha e pousadeira. E agora contadora de histórias, mas são verídicas, hein? Você já deve ter ouvido falar em duas famosas naves espaciais da NASA, chamada Endeavour e Discovery, né? Espero que sim, né? Se você é frequentador de Fernando de Noronha e é um mergulhador, você provavelmente conhece esses nomes porque é o nome de duas embarcações de uma operadora de mergulho, da Atlantis, lá em Noronha, certo? E só depois de conhecer essa história que eu vou contar hoje, que eu comecei a linkar a nave espacial com as embarcações da operadora de mergulho e entender que tudo se tratava de um tema só. Hoje eu vou falar sobre James Cook. James Cook, notório capitão, almirante da coroa inglesa. O cara é o descobridor da Austrália, ele é considerado o pai da Oceania, ele deu 3 voltas ao mundo e a gente está no ano de 1775. Certa feita, James Cook, ele estava numa frota, como ele era o comandante, né, o capitão, de mais 2 naus, que era a Resolution e a Adventure. Tá? E aí ele deu um bordo por Noronha, né? Só que essa época Noronha era quem tava lá, eram os portugueses, que finalmente resolveram assumir lá de tanta gente, tanto que essa ilha ficou abandonada e tanta pirataria que houve, né? Então estavam lá já com o sistema fortificado, bonitinho. Aí eis que James Cook, grande celebridade, essa celebridade, dá um rasante na ilha, porque ele queria marcar a longitude da localização de Noronha com o GPS, tá? O GPS eu digo hoje, tá? Eu não sei lá que aparelho, como é que ele media esse negócio naquela época, mas ele queria mapear a longitude da ilha de Fernando de Noronha, entendeu? A famosa Ilha dos Ratos. Ele foi o pioneiro da exploração do Oceano Pacífico. Só que a recepção dele não foi muito calorosa, não. Porque eu vou contar aqui, eu vou ler aqui, nas palavras do James Cook, para ficar uma coisa mais assim, uma imersão mais histórica, o que ele relatou quando ele passou por Noronha. Isso está num livro que ele escreveu que se chama 3 Viagens do Capitão Cook ao Redor do Mundo. E a história é essa. Depois de ficarmos muito perto das pedras, içamos nossas bandeiras. Então rodeamos o extremo norte da ilha, ou melhor, de um grupo de ilhotas. Há um forte na ilha principal, onde a ilha principal de Noronha, para quem não conhece, Noronha é formada por uma ilha principal, que é a ilha de Fernando de Noronha, e por várias ilhotas, tá? Outras ilhinhas e ilhotas. Por isso que é um arquipélago, é um conjunto de ilhas. Então ele está falando da principal. Todos eles parecem estar em locais onde todas as vantagens a natureza poderia lhes dar. Estão dispostos a um comando de todos os pontos de ancoragem e desembarque na ilha. Neste momento, com uma arma sendo disparada de um dos fortes, as bandeiras portuguesas foram exibidas. E o exemplo foi seguido por todos os outros fortes. Eu, James Cook, não tinha intenção de ancorar. E, portanto, depois de disparar uma arma para a sotavento, navegamos para o norte. Resumindo, James chegou em Noronha, né, todo na inocência de Jesus, para marcar lá a localização. Só que nessa época já estava com o sistema fortificado. Aí no momento que ele chegou lá pelo norte da ilha, tinha esse sistema de fortes, todo mundo no alvoroço. Os portugueses já levantaram a bandeira de Portugal para mostrar essa ilha nossa e começaram a atirar no James. Cara, bem diferente de hoje, né? O cara era uma celebridade, como é que espanta um homem desse da ilha, né? Só que hoje se chega lá uma pessoa que faz uma propaganda de suco de saquinho, os paparazzis vão estar, né? Agora chega o James em Noronha e ele é expulso com balas de canhão. O James Cook, ele era muito conhecido como o pai da Oceania, né? Muito pela sua braveza, pela sua coragem e por explorar locais assim desses que ninguém queria. Ah, ninguém vai, o James vai, entendeu? Ah, eu tenho medo, o James não tem.
E ele tinha uma capacidade, também ele era famoso, de lidar com a tripulação dele, com os homens, o staff, os marinheiros, marujos, os amigos piratas. Então isso fazia com que ele conseguisse ir além, entendeu? Acho que evitava os motins, né? Então você, meu querido, minha querida, eu tenho certeza que você vai conhecer Noronha. Se for o seu desejo, você vai conhecer Noronha. E se já conhece, vai de novo. Quando você for lá conhecer o sistema fortificado, principalmente a fortaleza, a Nossa Senhora dos Remédios, ali na Vila dos Remédios, começa a viajar nessas histórias. Imagina esses 2 navios do pai da Oceania, a maior celebridade náutica da época, chegando lá em Noronha, aí os portugueses levantando bandeiras e jogando tiros de canhão em cima do homem, e o homem dando rasante indo embora. Hoje em dia ele é tão venerado, James, que existem várias universidades na Austrália com o nome dele, pubs, restaurantes, loja. Outro dia eu vi aqui, eu fui pesquisar, tem a loja lá no interior de Minas, aqui no Brasil, com o nome dele. E a casa que ele morava na Inglaterra, hoje, é um memorial, é tipo um museu do James Cook, sabe? Visitado. É muito legal ele já ter passado por Noronha, né? E essa foi mais uma das histórias da ilha, que poucas pessoas sabem, e eu faço questão de fofocar. Porque quando a gente conhece, a gente valoriza, né? E eu contando essas coisas, mesmo quando eu me dissipar no universo, virar a terra, né, para os bichos me comerem, as histórias vão continuar. Essas do vídeo e as que vão estar no meu novo livro. O Guia Informal do Turista Curioso de Fernando de Noronha, tá? Ainda tá no notebook, mas ele vai sair. Vai sair. Muito obrigada!